Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você. Estou procurando, estou tentando entender o que é que tem em mim que tanto incomoda você. Se a sobrancelha, o peito, a barba, o quadril, o sujeito, o joelho ralado, apoiado no azulejo que deixa na boca o gosto, beijo, saliva, desejo. Seguem passos certos escritos em linhas tortas. Posso falar alto também, se quiser. A minha relação com a Casa Chama, na verdade, veio desde o começo, desde a fundação da casa, desde quando a gente estava preocupado, na verdade, com o que seria dessas eleições, o que seria do Brasil, com os resultados que se anunciavam e que de fato aconteceram. E a minha relação, na verdade, com a comunidade LGBTQIA+, é da interseccionalidade. Eu sou uma feminista que acredita que a gente tem que contemplar todos os corpos, especialmente os corpos mais vulneráveis, os corpos negros, os corpos trans, todas as mulheridades e todos os feminismos. Eu conheci a Casa Chama também na época das eleições, que era um período muito complicado, em que a gente estava completamente sem perspectiva, mas iniciativas se fizeram, pessoas se juntaram e daí surgiu a Casa Chama. Organizar a sociedade civil, organizar pessoas interessadas em compartilhar basicamente o seu tempo e se dedicar a compartilhar os seus conhecimentos. Curioso estar lá junto com esse grupo, pelo fato de que eu também estou aprendendo muito, inclusive em todo momento eu abro mão do meu conhecimento também, vou construindo junto com essa galera. Um evento como esse, eu fico muito pensando como que é uma oportunidade, principalmente para as pessoas hétero, cis, entender que o nosso corpo está produzindo em todo momento e essa produção é junto a eles também. Então, para mim, todo momento, o trabalho na Casa Chama, que eu convido, né, a galera lá, é para construir pontes. Né? E essa ponte não é uma ponte onde só o corpo da mulher ou do homem trans vai, mas trazer esses héteros, né, brancos também, para a gente poder compartilhar dessas experiências. A casa tem elaborado diversas relações em torno do auxílio à retificação do nome social. A casa tem elaborado trabalhos que se dão em torno da saúde de pessoas transexuais, transvestigêneres. A casa tem elaborado trabalhos e frente de trabalhos com advogados para auxílio de resoluções de uma vida burocrática. Eu conheci a Casa Chama por meio da Guilhermina e da Cecília Delacroix, que são minhas amigas. E para mim foi bastante importante porque elas estavam movimentando o processo de retificação de algumas manas por conta da Casa Chama, né, por conta de parceiros da Casa Chama. E foram esses parceiros, pessoas aliadas, que me ajudaram no processo da minha retificação. Durante 4 meses não desistimos, eles não desistiram e me auxiliaram para que eu pudesse fazer a minha retificação de nome e gênero. Todo um suporte jurídico, um suporte de saúde, criativo para as corpas transvestigêneres nesse momento, nesse país, né? E uma casa gerida por pessoas trans. Isso é um espaço novo, assim, pra gente, né? E de muita importância, pra gente poder trocar, pra gente poder se fortalecer. E a gente tem um espaço como esse, né, de cultura, né, de espaço de bate-papo, de debate, né, de visibilidade, feito, né, pela população trans, é super importante nesse momento. É necessário existirem mais espaços em que as pessoas falam sobre as necessidades LGBTQI, como a gente pode se ajudar, como a gente dissemina conhecimento que a gente tem, como a gente dissemina as infraestruturas que a gente tem. Eu tenho um envolvimento especial com o grupo de educação, que é um tema muito caro para mim, porque eu acho que informação é a base para toda pessoa existir no mundo, existir em sociedade, saber quais são os seus direitos, saber qual é a história da comunidade na qual ela faz parte. A gente tem muitos outros projetos, outras frentes, com ações em saúde, jurídico, cultura e inclusão. Né? A Casa Chama existe desde novembro e a gente já fez mais de 250 ações nesse período. O importante, na realidade, não é um suporte patriarcal, paternalista de alguém fazer por você, mas alguém fazer com você. Eu gosto muito dessa frase que está sempre na Casa Chama, que é: aqui quem acolhe é acolhido e quem é acolhido acolhe. Ela acredita nas pessoas e a partir
desacreditar, ela se desenvolve como uma família, empoderando, potencializando o desenvolvimento de trabalhos de artistas. Está disponibilizando esse espaço para pessoas que são trans, travestis e não binárias, que geralmente são pessoas que são invisíveis dentro dessa sigla LGBTQI+. Para mim, a representatividade do nosso corpo não é o suficiente, porque eu preciso de dinheiro sim, e também entender esses novos corpos no contexto da arte. A gente vai trazer uma produção das quais só nós temos essa capacidade realmente de estar construindo outras possibilidades. A gente sempre é descredibilizada, né? O potencial nunca é visto, a gente sempre tem que mostrar 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes mais do que a gente faz. Né? Porque não dá, no contexto do Brasil, discutir questões de sexualidade e gênero sem discutir raça. Entendi todo o meu processo de embranquecimento, que é muito duro. Comecei a pensar nas minhas próprias violências, na diferença entre direito e privilégio. Eu falo que na Casa Chama, antes da luta LGBTQIAP+, a gente é antirracista. No que diz respeito ao ativismo, no que diz respeito à existência de pessoas. Muitos de nós e muitas das artistas travestis sempre acabam fadados às festas e à noite, que é o espaço que deixam pra gente. Sendo que esses trabalhos artísticos, eles podem não ter nem nada a ver com isso. Eles têm que ganhar o mundo, eles têm que ganhar o dia, ganhar amanhã. Se a sociedade não reconhece essas corpas se reconhecem na arte. Então, é muito interessante pensar o tamanho desse espaço da arte, não do sistema da arte. Existe uma diferença muito grande entre sistema da arte e da arte, né? Eu sou produtora musical, cantora, locutora e trabalho como voluntária na Casa Chama, voltada sempre para essa coisa mais artística, de música, e como a voz pode ser uma ferramenta muito potente nessa busca por identidade. E eu acho que esse trabalho é um trabalho que me enriquece muito e a troca é gigantesca. Eu colaboro com a Casa Chama desde o começo, desde a sua fundação. A primeira instituição, a primeira iniciativa que recebeu parte das vendas da bandeira é uma ideia que a gente quer continuar e, na medida do possível, crescer. Eu conheci a Casa Chama através da Aline, né, e através do Dig, que me trouxeram uma menina da Casa Chama que tinha um problema de saúde e que também tinha sofrido uma transfobia. Tanto o problema de saúde era relacionado com a transfobia, quanto ela tinha tido uma transfobia dentro do hospital onde eu trabalho, onde eu tenho um cargo de coordenação. Para poder pensar, né, criar um lugar de cuidado de saúde mental, levando em consideração que nós trans não temos muitos espaços, né, na cidade. Tem alguns lugares, mas ainda, enfim, é muito patologizante, né, e a ideia, né, da casa, da iniciativa, do projeto é outra. A gente, através de rodas de conversa e de muita escuta, vai contribuindo com mais informações, com trocas poderosas, onde o suporte vai acontecendo, onde o indivíduo não se sente mais sozinho, né? Não fica mais carregando as coisas internas sozinhas, compartilhando e com boa audição, coisas vão se dissolvendo e também coisas vão crescendo, né? As pessoas trans encontram muita dificuldade de serem atendidas e de serem bem atendidas nos hospitais, nos postos de saúde, nos atendimentos mais simples e mais elementares, que na verdade são um direito fundamental do ser humano. Na verdade, a gente não tem uma política pública de saúde para a população transexual e travesti, e eu acho que isso faz falta e isso diminui o acesso dessa população. Casa Chama, nesse período principalmente que a gente está, é fundamental, porque a gente precisa de uma ação assertiva para que essa população seja vista e seja inserida no geral da nossa população. Toda uma ação voltada para a saúde dos nossos corpos, ela tem toda uma ação voltada para como a gente pode progredir, como a gente pode sair de espaços marginalizados e nos profissionalizar. Contempla diferentes setores da sociedade, todos eles importantes. Então a gente pensa desde questões muito básicas para a comunidade, que são a documentação, como é que uma pessoa se movimenta por um país burocrático como o nosso, por uma cidade burocrática como a nossa, sem um documento, como é que as pessoas trans
conseguem navegar esse universo da burocracia, elas conseguem tirar seus documentos, a maioria não. A maioria, na verdade, não vota, porque não tem documentação em dia. As pessoas cisgêneras estarem presentes e se verem como responsáveis dessa luta, e ver quanta coisa está sendo feita por nós, sabe? Eu me sinto viva na Casa Chama, eu me sinto resistente na Casa Chama, eu me sinto alegre na Casa Chama, eu me sinto em família. Então esse é o convite que eu deixo para vocês, venham conhecer essas vivências, essas copas trans e travestis, para de fato a gente conseguir corromper essa barreira que distancia os nossos corpos em relação ao restante da sociedade.